Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa capa para tampa de vaso em crochê. Esse modelo é um modelo lindo, é um modelo fácil e é econômico também. Lembrando que aqui no canal já tem a videoaula do tapete, tem também a videoaula da passadeira, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E nessa videoaula eu vou ensinar para vocês o passo a passo aqui da capa para a tampa do vaso. Essa capa para a tampa do vaso, para minha tensão de pontos, ficou com a medida de 61 centímetros de comprimento, contando aqui com os pontos picô, por 51 centímetros de largura. Lembrando que essa medida ela pode variar de acordo com a tensão do ponto. Então, pode ser que você faça essa peça seguindo passo a passo e a sua peça fique maior, ou pode ser que a sua peça fique um pouco menor. Mas aqui na videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer essa peça em outros tamanhos também. Então, você pode fazer a sua peça em outros tamanhos e eu vou explicar passo a passo aqui nessa videoaula. Eu utilizei um total de 345 gramas de barbante para fazer essa capa para a tampa do vaso. Gente, a telinha da capa para a tampa do vaso ficou assim. Essa telinha é bem fácil de fazer, bem rápida e bem econômica também. Então, gente, essa é a videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Iniciar minha peça trabalhando aqui com o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Esse barbante aqui, essa cor, é a cor telha. Vocês podem utilizar a cor e a marca de barbante que você tiver disponível no seu ateliê. Então, eu vou iniciar aqui a minha peça trabalhando um nozinho. Então, ó, seguro aqui o fio, vou passar a minha agulha dessa forma. E aqui eu vou puxar esse fio e vai formar esse nozinho. Esse nozinho aqui não é contado como uma correntinha. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 correntinhas iniciais. Ficou assim. Agora, eu vou laçar o meu fio, eu não vou contar com essa laçadinha aqui. Essa laçadinha que está na agulha, eu não conto com essa laçadinha. Eu vou contar a partir dessa primeira correntinha aqui. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nessa 8ª correntinha de base, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nessa 8ª corrente de base e vou trabalhar aqui sobre essa correntinha um ponto alto. Formou aqui esse intervalo de ponto tela. Então, aqui ficou 2 correntes de base, 1, 2, 3 correntes para dar altura de um ponto alto e 2 correntes de separação. Laço meu fio, vou vir no próximo ponto de base, trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Formou agora um grupinho com 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, 2 correntes de separação, laço meu fio, pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Novamente, no próximo ponto, um ponto alto. Formou mais um grupinho de 3 pontos. 2 correntes, vou laçar o meu fio, pulo 2 pontos de base no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo repito mais um ponto alto. Formou mais um grupinho com 3 pontos. 2 correntes de separação.
Trabalhei aqui 2 correntinhas, lacei o meu fio, pulo 1, 2 pontos de base. Nesse terceiro ponto de base, que é o último ponto, eu vou trabalhar aqui um ponto alto sobre esse último ponto de base. E aqui é aquele nozinho que a gente iniciou a peça. Eu vou vir aqui, vou puxar aqui um pouquinho, dessa forma. Então, aqui no início, ficou um intervalo de ponto tela, 1, 2, 3 grupinhos de 3 pontos altos, um intervalo de ponto tela aqui no final, e entre um grupinho de 3 pontos altos e outro, um intervalo de ponto tela também. Agora, para iniciar a próxima volta, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Se vocês preferirem, pode fazer com 2 correntes apenas para dar a altura de um ponto alto, que vai dar certo também. Laço meu fio, vou virar aqui a minha peça, porque a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Então, uma volta vai estar do lado avesso e a outra volta vai estar do lado certo. Lacei o meu fio, agora eu não trabalho nesse intervalo aqui de 2 correntes. Eu venho direto nesse grupinho de 3 pontos altos. No primeiro ponto, eu não trabalho. No próximo ponto de base, eu trabalho aqui um ponto alto. Trabalhei aqui um ponto alto. Laço meu fio, no mesmo ponto de base, eu trabalho mais um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, vou vir no mesmo ponto de base e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, aqui, sobre esse grupinho de 3 pontos altos que a gente fez na carreira anterior, formou um leque. Agora, eu não faço corrente de separação, vou laçar o meu fio, vou vir no próximo grupinho de 3 pontos, conto 1, e aqui no segundo ponto de base, eu vou trabalhar um leque novamente. 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, e no mesmo intervalo, eu trabalho mais 2 pontos altos, para formar aqui um leque novamente. Então, gente, para cada grupinho de 3 pontos altos que a gente tinha na carreira anterior, vai formar um leque. Não trabalho corrente de separação entre um leque e outro, laço meu fio, vou vir no próximo grupinho de 3 pontos, e aqui no segundo ponto alto, eu vou trabalhar mais um leque. Um ponto alto, no mesmo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, no mesmo ponto de base, eu vou repetir aqui 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, aqui formou mais um leque, ficou um total de 3 leques agora. Vou laçar o meu fio. E aqui, onde a gente iniciou trabalhando aquelas correntinhas, aqui tem 2 correntinhas que é de separação. Vou vir aqui na terceira corrente, vou virar aqui do lado certo, ó, 1, 2, e aqui eu vou trabalhar sobre essa terceira correntinha. 1, 2, e essa correntinha aqui é a terceira correntinha de base, só que aqui tá do lado avesso, porque a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando. Então, aqui na terceira corrente de base, eu trabalho um ponto alto. Ficou assim a volta de número 2. Subo 3 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou virar aqui a minha peça, e agora eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, eu venho aqui sobre esse leque no intervalo de 2 correntes, e vou trabalhar aqui 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalo aqui do leque. Formou leque sobre leque. Laço meu fio, no próximo leque eu vou repetir essa sequência. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalo de 2 correntinhas. Formou aqui mais um leque. No último leque aqui, novamente eu trabalho leque sobre leque.
Então, aqui, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. É bem fácil essa base, gente, e fica muito linda também. Laço meu fio, agora eu conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, vou virar minha peça e sigo trabalhando leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando agora leque sobre leque, até chegar aqui nesse último leque. Trabalhei leque sobre leque. Chegando aqui no final, laço meu fio, conto 1, 2 e na terceira correntinha eu faço aqui um ponto alto. Então, fiz um ponto alto aqui na terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, vou virar a minha peça e aqui eu sigo trabalhando leque sobre leque. Então, a gente está trabalhando a mesma repetição. 2 correntes, no mesmo intervalo, 2 pontos altos. Então, gente, a minha peça está ficando assim. Observem que estamos trabalhando carreiras de repetições. Então, a gente inicia aqui a carreira com as 3 correntes, trabalha leque sobre leque e chegando aqui no final, a gente trabalha um ponto alto sobre essa terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, agora, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui que eu passei para vocês, até ter um total de 12 voltas, contando a partir dessa primeira volta que a gente fez com os grupinhos de 3 pontos altos, eu vou trabalhar essa sequência até ter um total de 12 voltas. Essa volta aqui é a volta de número 5. Vou concluir a volta de número 5, vou trabalhar dessa forma até ter um total de 12 voltas e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, eu fiz um total de 12 voltas, contando a partir da primeira volta com os grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar mais uma volta, que será a volta de número 13. Então, aqui, fiz um ponto alto sobre a terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou virar aqui a minha peça. Então, para iniciar a volta de número 13, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 correntinhas, que será de separação. Então, aqui, ficou um total de 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir direto nesse intervalo aqui de 2 correntinhas do leque, e aqui eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, porque essa volta que a gente está trabalhando, ela precisa ser exatamente igual à primeira, com os grupinhos de 3 pontos altos. Então, formou aqui 3 pontos. 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir direto no próximo leque, no próximo intervalo aqui de 2 correntes do leque, e aqui eu vou trabalhar novamente um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes do leque, eu trabalho 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 2 correntes novamente, vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar aqui um ponto alto. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante. Cortei aqui o barbante, então aqui eu já terminei toda a base
para fazer a minha peça. E ficou assim, um total de 13 voltas, contando aqui com essa última volta com os grupinhos de 3 pontos altos. Independente do tamanho que a gente está fazendo a peça, precisa terminar aqui com os grupinhos de 3 pontos altos e o intervalo de ponto tela aqui no início e o intervalo de ponto tela aqui no final, exatamente igual a gente trabalhou essa primeira carreira. Então, para a base dar certinho, se você quer fazer a sua base em outros tamanhos, quer fazer a base maior, para dar certinho, precisa ter uma quantidade de carreiras que seja ímpar. Então, a partir das 13 carreiras, você pode aumentar de 2 em 2 carreiras ou diminuir de 2 em 2 carreiras, porque vai dar um número ímpar. Aqui tem 13 carreiras, se eu aumentar mais 2 carreiras de leque, vai ter um total de 15 carreiras, que será um número ímpar. Se eu aumentar mais 2 carreiras, vai ter 17 carreiras, que também é um número ímpar. Se eu diminuir a partir das 13 carreiras, se eu diminuir 2 carreiras, vai ter um total de 11 carreiras, que também vai ser um número ímpar. Então, para ficar mais fácil, a partir das 13 carreiras, você pode aumentar de 2 em 2 ou diminuir de 2 em 2 carreiras. E a última carreira precisa terminar exatamente igual a essa aqui, gente, ó, com os grupinhos de 3 pontos altos. Então, fiz aqui um total de 13 carreiras, 13 voltas aqui para a base. Agora, eu vou trabalhar com o barbante na cor cru. Então, eu vou vir aqui, bem nesse intervalo aqui. Aqui foi onde eu cortei o barbante. Eu vou vir nesse intervalo aqui. Vou passar aqui esse fio e vou fazer um nozinho para iniciar a próxima volta. Agora, eu vou trabalhar dando a volta em toda a base. Então, aqui... fiz um nozinho, dessa forma, gente, é bem fácil para fazer a troca de cores. Trabalhei aqui um nozinho. Agora, esse fio, eu já vou trazer ele para esse lado aqui. Vou puxar aqui uma laçadinha. Que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais uma e duas. Um total de 3 correntes, que vai dar altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço, um ponto alto. Laço o fio novamente no mesmo espaço, um ponto alto. Formou agora um grupinho com 3 pontos. 2 correntes, laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui novamente um grupinho com 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Então, formou um leque. Contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, formou aqui um leque. Agora, eu trabalho 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui agora um grupinho com 3 pontos altos apenas. 2, 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntes, eu repito os 3 pontos altos. Então, formou aqui mais um grupinho com 3 pontos. 2 correntes, laço meu fio. Chegando aqui, nesse último intervalo de ponto tela, eu vou repetir um leque da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu trabalho 3 correntes não, gente, desculpa, 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos nesse mesmo intervalo aqui de ponto tela. Dessa forma. Então, ficou assim, um leque
2 grupinhos de 3 pontos e um leque. Para trabalhar sobre a lateral aqui da base, eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação novamente, vou laçar o meu fio. Agora, eu vou pular esse espacinho aqui de correntinhas. A gente trabalhou aqui nesse ponto tela, pulo esse intervalo aqui, venho no próximo e trabalho aqui 3 pontos altos. Duas correntes, laço o fio, pulo esse espaço, venho no próximo e trabalho aqui 3 pontos altos novamente. Então, aqui na lateral da base, a gente vai pulando um espacinho e trabalhando no próximo. 2 correntes. Fiz aqui as 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui, pulo esse intervalo, venho no próximo e trabalho aqui 3 pontos altos para esse mesmo intervalo. 2 correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a lateral da peça. Pulo esse intervalo, venho no próximo, trabalho 3 pontos. Pulo esse intervalo, no próximo 3 pontos. Até chegar aqui nesse intervalo de ponto tela. Chegando aqui no intervalo de ponto tela, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu trabalhei desse lado aqui. Então, fiz as 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui nesse intervalo e aqui eu vou trabalhar um leque. Com 3 pontos altos. Duas correntes, 2 correntinhas, e aqui mais 3 pontos altos. Duas correntes e vai ficando assim. Aqui, eu vou vir aqui e vou arrumar esse espacinho aqui do leque, ó, dessa forma. Para cada intervalo desse de 2 correntes, agora eu vou trabalhar 3 pontos. Chegando nesse intervalo de ponto tela, eu vou trabalhar um leque, exatamente igual eu fiz aqui. Então, tudo que eu trabalhei desse lado, eu repito desse lado aqui também. Tudo que eu trabalhei nessa lateral, eu vou repetir nessa lateral. Então, aqui na lateral, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 3 pontos altos. Desse lado, vai ficar exatamente igual. Essa será a sequência. Eu vou contar essa volta como a volta de número 1, com o barbante na cor cru. Segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas. Agora, eu vou pular esse espacinho, vou vir direto aqui onde eu iniciei a volta, trabalhando as 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Na terceira correntinha, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Prendi aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo de 2 correntinhas do leque. Então, eu venho nesse ponto alto aqui ao lado, trabalho um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. No intervalo de 2 correntes, um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, agora nesse mesmo intervalo de 2 correntes do leque, eu trabalho 1, 2, 3, 4 pontos altos. Contando aqui com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, laço meu fio,
Agora, eu vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar um grupinho com 5 pontos agora. Exatamente igual eu fiz no primeiro intervalo de 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Trabalhei os 5 pontos altos, 2 correntes, e agora, para cada intervalo desse de 2 correntes, eu vou trabalhar um grupinho com 5 pontos, até chegar no intervalo de 2 correntinhas do leque. Então, entre esse leque e esse leque, eu trabalho os grupinhos com 5 pontos altos agora. Bom, gente, então, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Ficou 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 5 pontos altos. A gente precisa ter bastante atenção nessa volta, porque se a gente errar essa volta, automaticamente a gente vai errando as próximas voltas também. Para trabalhar aqui sobre a lateral da peça, eu vou trabalhar 2 correntinhas novamente. Vou laçar o meu fio e nesse primeiro intervalo de 2 correntes aqui da lateral da peça, eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos aqui na lateral, igual eu trabalhei na carreira anterior. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntes, eu vou repetir os 3 pontos. Então, agora, para a lateral da peça, para cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Quando chegar aqui desse lado, tudo que eu fiz na curva da peça, desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também. Aqui está formando a curva da peça, gente, da capa para a tampa do vaso. Então, quando chegar aqui nesse intervalo de 2 correntinhas do leque, entre esse leque e esse leque, eu trabalho grupinhos de 5 pontos altos, exatamente igual eu fiz desse lado aqui. E quando chegar na lateral da peça desse lado, eu vou trabalhar os grupinhos com 3 pontos altos. Então, na carreira anterior, tinha um total de 5 grupinhos com 3 pontos. Nessa volta aqui, a volta de número 2, vai ter um total de 6 grupinhos de 3 pontos altos desse lado e desse lado aqui também. E na curva da peça desse lado e desse lado, vai ter um total de 5 grupinhos com 5 pontos altos, porque é a mesma repetição. Vou seguir trabalhando essa sequência em toda a volta de número 2. Concluí aqui toda a volta de número 2. Então, a minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar altura de um ponto alto. Estou iniciando a volta de número 3 agora. Laço meu fio, vou vir no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto sobre esse ponto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto, laço fio e no mesmo ponto eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, trabalhei aqui um aumento, que foi 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto, formou agora um grupinho com 6 pontos altos. 1, 2 correntinhas, laço meu fio. No próximo grupinho de 5 pontos, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no último ponto, eu vou trabalhar novamente um aumento.
que são 2 pontos para o mesmo ponto de base. Então, chegando aqui no último ponto, um ponto alto, laço meu fio no mesmo ponto, um ponto alto, 2 correntes e vou seguir trabalhando agora um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos com 5 pontos altos. Vai ficar agora um total de 6 grupinhos com 6 pontos altos, porque a gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. A minha peça está ficando assim, então, entre esse leque e esse leque, a gente está trabalhando agora um aumento no último ponto dos grupinhos de pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça, eu trabalho 2 correntinhas, vou laçar o meu fio. Agora, eu não vou trabalhar sobre os intervalos de 2 correntes, eu vou trabalhar sobre os pontos altos. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto do grupinho de 3 pontos e trabalho aqui um ponto alto sobre esse primeiro ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio. No próximo ponto de base, ó, não trabalho sobre o intervalo de 2 correntes. Eu trabalho aqui um ponto alto, no próximo ponto de base, um ponto alto, no próximo, repito, um ponto alto, 2 correntes, e vou seguir trabalhando aqui por toda a lateral da peça, os grupinhos de 3 pontos altos, sendo ponto alto sobre ponto alto, e onde tinha as correntes de separação, a gente segue trabalhando correntinhas de separação novamente. Então, vai ficar um total de 6 grupinhos com 3 pontos altos, exatamente igual na carreira anterior, porque a gente tá trabalhando ponto sobre ponto. Segui trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto. Agora, chegando aqui na curva da peça desse lado, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu fiz desse outro lado também. Laço meu fio, vou vir no primeiro ponto dos 5 pontos altos, e aqui eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. Chegando aqui no último ponto de base, eu trabalho 2 pontos para esse mesmo ponto. Tá desfocando, gente, peraí. Para esse mesmo ponto de base. 2 correntes, então, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, novamente, eu vou repetir desse outro lado aqui também. Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, e na lateral da peça, desse lado, eu trabalho a mesma sequência que eu trabalhei desse lado aqui. Então, essa será a repetição da volta de número 3. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui, eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, concluí toda a volta de número 3. Para iniciar a próxima volta, eu vou trabalhar 3 correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes e sigo trabalhando essa sequência de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, exatamente igual eu trabalhei na carreira anterior. Vai formando grupinhos agora com 7
pontos altos. 3, 4, 5, 6, e aqui no mesmo ponto de base, 7 pontos altos, 2 correntes. Então, agora, essa volta aqui é a volta de número 4. Vai ficar um total aqui de 5 grupinhos com 7 pontos altos, porque a gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Segui trabalhando aqui a sequência de um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Chegando aqui na lateral da peça, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu fiz na carreira anterior. Fiz aqui as 2 correntes, laço meu fio, venho aqui sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço fio, no próximo ponto, um ponto alto. Então, agora, vai formando os grupinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação por toda a lateral da peça. E vou seguir trabalhando dessa forma, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui na curva da peça desse lado, eu trabalho um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, essa será a repetição da volta de número 4. A minha peça está ficando assim, e desse lado aqui, gente, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto da mesma forma que a gente está trabalhando desse lado. Segui trabalhando essa sequência por toda a volta. Agora, chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto novamente. Vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto de base, repito, um ponto alto para cada ponto desse de base. Chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar novamente um aumento. 2 pontos para o mesmo ponto de base. Essa volta aqui é a volta de número 5. 2 correntes. E agora, por toda essa parte aqui da curva da peça, eu vou seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Vai ficar um total de 5 grupinhos com 8 pontos altos agora. Formou agora, gente, um total de 5 grupinhos com 8 pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça, é a mesma repetição das carreiras anteriores. Então, fiz as 2 correntes, vou vir aqui no grupinho de 3 pontos e trabalho um ponto alto. Para cada ponto desse de base. Duas correntinhas, no próximo grupinho de 3 pontos, eu trabalho novamente um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no próximo ponto, repito, um ponto alto. 2 correntes. Observem que agora a gente está trabalhando carreiras de repetição. Na curva da peça, a gente segue trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. A gente iniciou aqui trabalhando os grupinhos de 5 pontos. Na próxima volta, a gente trabalhou o aumento, ficou um total de 6 pontos. Na próxima, 7 pontos. Nessa volta de número 5, tem um total de 5 grupinhos aqui com 8 pontos altos. Na próxima volta, terá 9 pontos. Na próxima, grupinhos de 10 pontos altos e assim por diante. E aqui na lateral da peça, a gente vai seguir trabalhando essa sequência de ponto alto sobre ponto alto com 2 correntes de separação.
tudo que a gente faz desse lado, a gente repete desse outro lado aqui também. Tudo que a gente trabalha sobre essa lateral, a gente repete sobre essa lateral. Então, essa volta aqui é a volta de número 5. Eu vou terminar aqui toda a volta de número 5 e vou trabalhar mais voltas até ter um total. Vou trabalhar um total de 8 voltas, contando com a primeira volta que a gente trabalhou aqui com o barbante na cor cru. Então, contando a partir dessa primeira carreira que a gente fez, dando a volta em toda essa base, a gente vai trabalhar um total de 8 voltas. Então, gente, eu vou terminar aqui a volta de número 5, vou fazer mais 3 voltas para ter um total de 8 voltas. Vou seguir trabalhando essa sequência e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, eu trabalhei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. Essa volta de número 8 tem um total de 5 grupinhos com 11 pontos altos, porque eu segui trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. E aqui na lateral da peça, formou os grupinhos com 3 pontos altos, exatamente igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado também. Chegando aqui no final, eu cortei o barbante, porque agora eu vou trabalhar com a mesma cor que eu iniciei aqui a minha peça, que é a cor telha. Então, para iniciar a próxima volta, pode iniciar em qualquer um dos lados. Eu vou iniciar desse lado aqui. Peguei aqui o barbante na cor telha. Aqui, eu não vou trabalhar sobre esse primeiro ponto alto. Eu vou vir aqui no próximo ponto e vou prender aqui esse fio, fazendo aqui um nozinho, da mesma forma que eu fiz quando eu iniciei as voltas com o barbante na cor cru. Então, aqui eu trabalho um nozinho, não aperto tanto, para não repuxar a peça. Agora, eu vou laçar o fio e faço uma correntinha, 2 e 3 correntinhas. Fiz um total de 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto de base e vou trabalhar aqui um ponto alto. Laço meu fio. Vou vir aqui no mesmo ponto de base e trabalho mais um ponto alto. Formou aqui um grupinho com 3 pontos altos, contando com as correntinhas. Então, gente, agora eu trabalho 2 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, agora, formou mais um grupinho de 3 pontos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. 2 correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, laço meu fio e no mesmo ponto de base eu trabalho mais um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio. E agora, chegando aqui no intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos novamente. Vai formando os grupinhos de 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes,
Então, gente, a minha peça está ficando assim. Para cada grupinho desse, com 11 pontos altos, vai formar 3 grupinhos com 3 pontos altos. O primeiro grupinho de ponto alto, a gente trabalha 2 pontos para o mesmo ponto de base. O segundo grupinho de ponto alto, 1 ponto alto para cada ponto de base. E o terceiro grupinho, 1 ponto alto apenas e 2 pontos para o mesmo ponto de base. Essa sequência por todos esses grupinhos aqui de 11 pontos altos. E para os intervalos de 2 correntes, 3 pontos altos. Então, aqui, laço meu fio, pulo um ponto, no próximo ponto, 1 ponto alto. No próximo ponto, 1 ponto alto apenas. No próximo, 1 ponto alto. 2 correntes, sempre pulando apenas 1 ponto de base. No próximo ponto, 1 ponto alto. E no próximo ponto, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes, e essa será a sequência. Então, tanto desse lado aqui, quanto desse lado, eu vou trabalhar a mesma repetição. Quando chegar nos intervalos de 2 correntinhas, eu trabalho os grupinhos com 3 pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça, para cada intervalo desse de 2 correntes, eu trabalho um grupinho com 3 pontos. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 9. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz 2 correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante novamente, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor cru. Esse barbante eu vou trazer ele para o intervalo de 2 correntes, só para facilitar a hora do arremate. Se você não quer trabalhar aqui a próxima volta com uma cor de barbante diferente, você não precisa cortar o barbante, é só caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de 2 correntinhas. Então, trouxe esse barbante aqui para o intervalo de 2 correntes para facilitar a hora do arremate. Peguei aqui o barbante na cor cru, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer um nozinho. Tá tendo obra, gente, aqui perto, então acho que tá dando para vocês ouvirem o barulho de obra. Então, aqui, para iniciar a próxima volta, eu vou trabalhar aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha, e vou trabalhar mais uma e 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Formou 3 correntinhas. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço. E trabalho aqui um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui formou um grupinho com 3 pontos. 2 correntes. Vou vir no próximo intervalo aqui de 2 correntinhas e vou repetir um grupinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes. Laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntes, mais um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes, e agora eu vou seguir trabalhando 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. A volta anterior, gente, ficou assim. Formou os grupinhos de 3 pontos, e na lateral da peça eu trabalhei 2 pontos para cada intervalo de 2 correntes. Então, gente, essa volta que a gente trabalhou com o barbante na cortelha foi a volta de número 9. Essa volta que eu estou trabalhando é a volta de número 10. Essa volta de número 10, eu vou seguir trabalhando para cada intervalo de 2 correntes, 3 pontos altos.
Independente do tamanho que você está fazendo a sua peça, não precisa contar aqui a quantidade de grupinhos de 3 pontos altos, porque a quantidade de grupinhos que tiver aqui, gente, nessa volta de número 9, a quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que tiver, vai dar certo o bico de acabamento do tapete, né, da capa para a tampa do vaso. Então, essa volta aqui é a volta de número 10, eu vou trabalhar 3 pontos para cada intervalo de 2 correntes. Quando eu terminar a volta de número 10, eu vou cortar o barbante e vou trabalhar a volta de número 11 com o barbante na cortelha, seguindo a mesma sequência da volta de número 10. Bom, gente, segui trabalhando aqui a mesma sequência que eu passei para vocês. Então, eu trabalhei 2 voltas com a mesma repetição. A volta de número 10 e a volta de número 11, grupinhos de 3 pontos para cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no final, fiz aqui 1, 2 correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo de 2 correntinhas, para iniciar a próxima volta. Caminhei com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntes. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Essa volta é a volta de número 12. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui, formou um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, venho direto aqui no próximo intervalo de 2 correntes e trabalho um leque novamente. Dois pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, repito. Então, essa volta de número 12, para cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vai ficando assim. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 12. Para cada intervalo de 2 correntes, eu trabalho um leque. Então, segui trabalhando um leque para cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no final, fiz o leque, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas do leque para iniciar a volta de número 13. Então, agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto, laço meu fio nesse mesmo espaço, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio nesse mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, formou um leque novamente, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. No próximo intervalo de 2 correntinhas do leque, eu repito, leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos
altos. Então, essa será a sequência. Eu vou seguir trabalhando agora por toda a volta, leque sobre leque. Para cada intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, chegando aqui no final, fiz o leque. Se vocês acharem necessário trabalhar uma correntinha de separação entre um leque e outro, pode trabalhar uma correntinha de separação, que vai dar certo também. Então, aqui, eu vou, na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo e vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas do leque aqui novamente. Subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço, um ponto alto. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto picô. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas. E aqui eu trabalho um ponto baixo. Formou aqui um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas novamente, onde eu fiz o ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar mais um ponto baixo, porque eu tô trabalhando 2 pontos picô. Mas, se vocês não acharem necessário trabalhar os 2 pontos picô, pode trabalhar um ponto picô apenas. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos para formar um leque com 2 pontos altos, 2 pontos picô e 2 pontos altos. Laço meu fio, não vou trabalhar corrente de separação novamente, vou vir no intervalo de 2 correntinhas aqui do leque e aqui eu vou repetir 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto picô. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas e aqui eu trabalho um ponto baixo, formou um ponto picô. Vou trabalhar mais um ponto picô, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas novamente, dessa forma, e aqui eu trabalho mais um ponto picô. Laço meu fio e aqui no mesmo espaço eu trabalho mais 2 pontos altos. Então, formou aqui mais um leque. Laço meu fio, vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e trabalho o leque com 2 pontos picô. Então, eu trabalho aqui 2 pontos altos, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas. E aqui eu trabalho um ponto baixo, formou o primeiro ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui na mesma laçadinha onde eu fiz, ó, pegando essas 2 laçadinhas onde eu fiz o ponto baixo e trabalho mais um ponto baixo. Laço meu fio e aqui eu faço 2 pontos altos nesse intervalo de 2 correntinhas para novamente formar um leque. Então, a gente vai formando um leque, 2 pontos picô, um leque, 2 pontos picô. Essa será a repetição da volta de número 14. Bom, gente, segui trabalhando a sequência, dando a volta aqui em toda a peça. Chegando aqui no final, fiz o leque. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui, na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Para fazer o arremate desse fio, vocês podem utilizar a própria agulha de crochê ou podem também utilizar a agulha de tapeçaria. Eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante
a hora do arremate. Então, eu vou pegar esse barbante e vou passar ele aqui por entre os pontos. Dessa forma. Só pegando essas laçadinhas aqui do lado avesso da peça. Passei aqui por entre os pontos. Agora, gente, eu vou pegar a minha agulha de crochê e vou dividir aqui esses fios, esses barbantes. Deixando 3 fiozinhos desse para cada lado. Agora, eu vou vir aqui, pegando uma laçadinha, e vou passar esse barbante dessa forma. Agora, aqui, eu vou fazer 3 nozinhos. O primeiro nozinho, eu não aperto tanto para não repuxar a minha peça. E faço mais 2 nozinhos e vou apertar bem, para ficar bem certinho aqui o arremate. Agora, eu vou cortar aqui esse barbante e eu vou fazer dessa forma com os outros fios também. Aqui, esses 2 fios estão juntos. Para facilitar aqui a hora do arremate, eu vou pegar, vou passar um desses fios aqui por entre uma laçadinha. E aqui, eu faço os 3 nozinhos. Aqui não precisa dividir o fio, porque aqui já tem os 2 fios. Faço 3 nozinhos e depois eu corto aqui o excesso do barbante. Bom, gente, então agora eu vou trabalhar aqui a parte da telinha para a capa da tampa do vaso, tá? Do lado avesso aqui a minha peça, do lado certo ficou assim. Se vocês acharem necessário fazer uma carreira a menos, pode trabalhar uma carreira a menos aqui nesses bloquinhos de 3 pontos altos, nos grupinhos, né, de 3 pontos altos. Então, agora, para trabalhar a telinha, eu vou trabalhar desse lado aqui, para ficar bem certinho aqui a base. Aqui foi onde eu iniciei trabalhando a base e aqui eu concluí a base. Então, esse lado aqui vai ser onde eu vou trabalhar a telinha, mas trabalhando aqui do lado avesso da peça. Então, aqui, eu vou contar aqui na lateral, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 3 pontos altos. Então, eu vou dividir aqui ao meio, gente. Eu vou deixar 3 grupinhos de 3 pontos altos para esse lado e 3 grupinhos de 3 pontos altos para esse lado. Vou vir bem aqui, ó, 1, 2, 3. Nesse grupinho de 3 pontos altos aqui, que tá na divisão entre esses bloquinhos aqui de 3 pontos altos e esses bloquinhos de 3 pontos altos, ou grupinho de 3 pontos altos, ó, eu vou vir nesse bloquinho aqui, rente com essas correntinhas, e aqui tem o outro bloquinho de 3 pontos altos, rente com esse aqui. Eu vou trabalhar sobre esse ponto alto aqui, gente, ó. Aqui tem 3 pontos altos, eu vou trabalhar aqui no segundo ponto alto. Então, eu vou pegar aqui um barbante com uma outra cor e vou fazer aqui uma marcação para vocês verem bem certinho. Ó, eu vou só fazer um nozinho aqui, se vocês tiverem aqueles marcador de carreira, fica bem fácil também. Então, eu vou pegar aqui o barbante só para eu saber que eu vou começar a trabalhar a partir desse bloquinho aqui de 3 pontos altos. Desse lado aqui, da mesma forma, conto 1, 2, 3. Esse bloquinho aqui, ou esse grupinho de 3 pontos altos, tem mais um aqui, ó, na terceira carreira com essa repetição que a gente trabalhou. Então, eu vou vir nesse bloquinho aqui e vou trabalhar até chegar desse lado aqui, a telinha, para ficar bem centralizada, para não ficar torta a telinha da capa para a tampa do vaso. Então, se você tá fazendo a sua peça em outros tamanhos, você pode dobrar também a peça para ficar bem centralizada, para ficar aqui bem no meio e ficar bem certinha. Então, ó, tá rente aqui. E da mesma forma, desse lado aqui também. Assim, vai dar para vocês verem melhor, gente. Então, ó, aqui tá a marcação, onde eu vou iniciar a telinha da capa para a tampa do vaso. E desse lado aqui está a outra marcação, onde eu vou
concluir, né, a volta. Daqui eu já volto trabalhando, porque são carreiras indo e voltando. Então, agora eu vou pegar o barbante da mesma cor que eu trabalhei aqui, o barbante na cor telha. Então, agora, gente, peguei aqui o barbante na cor telha. Aqui está o bloquinho de 3 pontos altos que a gente vai iniciar trabalhando. Então, aqui tem 3 pontos altos, eu vou trabalhar sobre esse segundo ponto alto, pegando aqui apenas essas 2 laçadinhas do ponto do lado avesso da peça, gente. Dessa forma, do lado certo, nem vai ficar aparecendo aqui. Então, peguei essas 2 laçadinhas, vou pegar aqui esse barbante, vou puxar esse barbante aqui, passando por entre essas 2 laçadinhas, e aqui eu faço um nozinho, dessa forma. Vou tirar esse fio aqui, ó, que foi onde a gente fez a marcação. Então, aqui, passando aqui por entre essa mesma laçadinha, eu vou puxar. Vou pegar esse fio, trazer ele para esse lado, e aqui eu vou fazer uma correntinha para dar altura de um ponto baixo. E agora, eu trabalho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Então, uma corrente para dar altura de um ponto baixo e 8 correntes de separação. Agora, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pular 1, 2 leque. Vou vir aqui nesse próximo bloquinho de 3 pontos altos. E aqui, nesse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou vir nesse ponto aqui, no segundo ponto alto, passando aqui por entre essas 2 laçadinhas do ponto. E aqui, eu prendo com um ponto baixo. Então, formou aqui essas correntinhas, ó. Ficou esse intervalinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Não trabalho aqui sobre esse leque, nem sobre esse leque. Então, eu pulei esse bloquinho aqui de 3 pontos altos. Vou vir no próximo bloquinho de 3 pontos altos, novamente, pegando aqui essas 2 laçadinhas do ponto, apenas aqui do lado avesso, essa laçadinha aqui do segundo ponto alto do bloquinho de pontos altos. E aqui, eu trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Fiz aqui as 8 correntinhas, vou pular esses 2 leques, e aqui é só pulando um bloquinho de 3 pontos altos, vou vir aqui no próximo, pegando essas 2 laçadinhas do segundo ponto alto, e vou prender com um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Vai formando essas argolinhas aqui com 8 correntinhas. Pula 2 leques, vem no bloquinho de 3 pontos altos seguinte, né, gente? E prende com um ponto baixo. Você pode contar aqui os 2 leques, ou se vocês preferirem, pode contar aqui, ó. Trabalhou sobre esse bloquinho de 3 pontos, pulou um bloquinho de 3 pontos, no próximo, trabalhou um ponto baixo. Pulou um bloquinho de 3 pontos, no próximo, um ponto baixo. Eu vou seguir trabalhando assim, até chegar aqui na outra marcação que eu fiz, até chegar aqui desse lado. Bom, gente, trabalhei aqui as 8 correntinhas, e aqui está a marcação que eu fiz. Vou tirar aqui esse barbante, vou puxar esse barbante. Então, aqui deu certinho. Pulo esse bloquinho aqui de 3 pontos, ou posso contar aqui também pulando esses 2 leques. Vou vir aqui nesse bloquinho de 3 pontos altos. E aqui nesse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou trabalhar aqui sobre esse segundo ponto alto, pegando aqui apenas essas 2 laçadinhas do lado avesso. E aqui eu faço um ponto baixo.
Então, ficou assim. Aqui ficou um total, vou contar aqui quantas argolinhas dessa de 8 correntinhas ficou no total. Contando a partir dessa primeira argolinha aqui de 8 correntinhas até chegar aqui desse outro lado, ficou um total, gente, de 13 argolinhas com 8 correntinhas. Agora, fiz aqui um ponto baixo, vou subir uma, duas, três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Fiz aqui as 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E vou trabalhar agora mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, que será de separação. Então, aqui ficou um total de 10 correntinhas. 3 para dar a altura de um ponto alto e 7 de separação. Vou laçar o meu fio, vou virar aqui a minha peça, porque agora a gente vai trabalhar as carreiras indo e voltando, para trabalhar aqui a telinha da capa para a tampa do vaso. Então, eu laço meu fio, vou vir aqui onde eu fiz o ponto baixo e aqui eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto baixo, tá? Então, fiz uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Laço meu fio, venho direto aqui, onde eu fiz o ponto baixo e trabalho aqui um ponto alto sobre esse ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Fiz as 7 correntes, laço meu fio, vou vir direto aqui sobre esse ponto baixo e trabalho um ponto alto. Então, agora, eu vou seguir trabalhando essa sequência até chegar do outro lado. Na carreira anterior, a gente fez com 8 correntinhas de espaço. Nessa carreira, a gente tá trabalhando 7 correntinhas de espaço entre um ponto alto e outro. Segui trabalhando aqui as 7 correntinhas de espaço entre um ponto alto e outro. Chegando aqui no final, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui naquela primeira correntinha que eu fiz. Tá aqui, a primeira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui sobre essa correntinha. Eu faço um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntes novamente para dar a altura de um ponto alto. Na carreira anterior, eu trabalhei 7 correntinhas de espaço entre um ponto alto e outro. Agora, eu vou trabalhar 6 correntinhas, porque a cada carreira que a gente faz, diminui uma correntinha de espaço entre um ponto alto e outro. Então, sempre para subir aqui a próxima volta, a gente sobe com 3 correntinhas para iniciar a próxima volta. Inicia com as 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas de espaço agora. Laço meu fio. Agora, vou virar aqui a minha peça, porque são carreiras indo e voltando. E aqui eu vou vir sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas de espaço. Laço meu fio, vou vir sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Então, vai ficando assim. Essa volta é a volta de número 3. Da telinha aqui da capa para a tampa do vaso. Então, agora, entre um ponto alto e outro, vai ficar um total de 6 correntinhas de intervalo aqui, 6 correntinhas de separação. Segui trabalhando aqui 6 correntinhas de espaço e tá ficando assim a telinha.
Fiz aqui as 6 correntinhas, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui e vou contar 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira correntinha, eu trabalho aqui um ponto alto sobre essa terceira correntinha de base. Então, ficou assim. Agora, eu trabalho 1, 2, 3 correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Aqui eu trabalhei com 6 correntes de separação, agora eu vou trabalhar com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes de separação. 3 para dar a altura de um ponto alto, 5 de separação, laço meu fio. E agora eu vou virar aqui a minha peça, porque são carreiras indo e voltando. Laço meu fio, venho direto aqui sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, venho sobre o próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, vai ficando assim. Aqui eu fiz a primeira volta com 8 correntinhas de separação. Desmanchou aqui o ponto alto, vou refazer. Então, aqui sobre o ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Uma, 2, 3, 4, 5 correntes. E depois eu sigo essa sequência trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, gente, aqui eu iniciei com 8 correntinhas de espaço entre um ponto baixo e outro. Mas, se você vir que com 8 correntes de espaço vai ficar repuxada a sua peça, pode trabalhar com 9 correntinhas de espaço que vai dar certo também. Então, eu tô trabalhando diminuições. A primeira volta eu fiz com 8 correntinhas de espaço. A próxima com 7 correntinhas de espaço. A próxima com 6 correntes de espaço. Então, nessa volta aqui, tem 5 correntinhas de espaço entre um ponto alto e outro. Eu vou trabalhar essa sequência até ter um total de 2 correntinhas de espaço apenas entre um ponto alto e outro. Então, na próxima volta, vai ter 4 correntinhas, na próxima 3 e na próxima 2 correntinhas entre um ponto alto e outro. Se você não quiser trabalhar essa sequência de diminuições até ter apenas 2 correntinhas entre um ponto alto e outro, você pode trabalhar até chegar aqui nessa volta, que tem apenas 5 correntinhas, ou apenas 3 correntinhas, vai de acordo aí com a quantidade que vocês acharem necessário. Então, eu vou seguir trabalhando agora essa sequência, ponto alto sobre ponto alto, e a cada volta eu vou diminuindo uma correntinha, e sempre que a gente inicia a volta, faz as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, até ter um total de 2 correntinhas de espaço entre um ponto alto e outro. Então, a minha peça está ficando assim. Trabalho até chegar desse lado aqui. Segui trabalhando aqui, gente, as diminuições, até ter um total de 2 correntinhas entre um ponto alto e outro. Então, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Iniciou aqui com 8 correntes de separação e a volta de número 7 tem 2 correntes de separação entre um ponto alto e outro. Agora, chegando aqui no final, fiz um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui um total de correntinhas até chegar desse outro lado aqui, gente, de uma forma que a peça não fique repuxada. Então, eu vou trabalhar correntinhas até chegar desse lado aqui. Não precisa contar a quantidade de correntinhas, vai de acordo com a nossa tensão de pontos. Mas eu vou trabalhar aqui uma quantidade de correntes e passo para vocês quantas correntinhas eu fiz. Então, gente, trabalhei aqui um total de 28 correntinhas, mas se vocês acharem necessário trabalhar com mais correntinhas, pode trabalhar com mais correntes ou com menos correntinhas também, para que não fique repuxado quando chegar desse lado. Então, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, conto 1, 2 e aqui na terceira correntinha eu vou prender com um ponto
baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante. Para fazer o arremate desse fio, é da mesma forma que eu ensinei para vocês. E fica assim, com essa quantidade de correntinhas que eu fiz, não fica repuxada aqui a minha peça, fica bem certinha. Vou fazer aqui o arremate desse fio. E essa telinha é bem fácil de fazer, bem rápida e bem econômica também. Bom, gente, então ficou assim. A telinha da capa para a tampa do vaso é uma telinha bem fácil de fazer, bem rápida e bem econômica. E esse modelo é super lindo. E a parte aqui, gente, ó, da frente da capa para a tampa do vaso fica assim, fica bem certinha. Não fica embabadada, não fica repuxada e fica desse jeito. Muito linda essa peça, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Lembrando, gente, que aqui no canal já tem a videoaula do tapete, tem também a videoaula da passadeira para montar um jogo de cozinha. E nessa videoaula eu ensinei para vocês como fazer esse tapete, que é a capa para a tampa do vaso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.